Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Eu, eu venho falar sobre uma coisa, um adjetivo qualificativo chamado quântico. Sobre o computador quântico, não tenho essa panela de pressão aí que a IBM está apresentando, ela já há mais de 35 anos vem batalhando para fazer isso funcionar do jeito que eles dizem que pode funcionar, mas usando teorias quânticas que nem eles dominam, nem sabem direito o que é, o gato de Schrödinger. Olha, sinceramente, eu estou falando de coisa séria, estou falando de computação séria, computação em que você aumenta a capacidade de processamento no mundo do 0 ao 1, entendeu? Porque eu quero ver ele fazer essa sobreposição funcionar, mas no número do 0 ao 1 funciona. Agora, o problema é capacidade de processamento e espaço de memória. Se vai ser quântico ou não, pouco me importa. Eu sei que um computador que tenha esses dois fatores resolve qualquer problema no tempo mais rápido quanto mais capacidade ele tiver nessas duas áreas. Não vai ser sobreposição de bits, que um bit pode ser 2 bits ao mesmo tempo. Isso está parecendo mais coisa de espiritualismo do que física, do que mecânica. Eu tenho um carro que é 2 carros, quando eu quero ele é verde, quando eu quero ele é azul, quando eu quero ele é amarelo. Essa é a ideia da suposição quântica, né? O gato de Schrödinger é o gato na caixa. Se você deixar ele numa caixa fechada por muito tempo, você já sabe o resultado. Então não tem essa de, quando eu abrir, se o gato estiver vivo, é uma coisa, se estiver morto, é outra coisa. Então vai ter duas coisas ao mesmo tempo. Não existe duas coisas ao mesmo tempo. O gato de Schrödinger é o seguinte: se você deixar o gato um mês na caixa, você já sabe a resposta. Se você deixar 10 segundos, você já sabe a resposta. Então, se você deixar meia hora, como é que você vai ter dúvida se o gato vai estar vivo ou está morto? É umas coisas assim que muita terminologia, como é que se diz? Neologismos de língua, palavras criadas agora, há pouco tempo, para tentar complicar o raciocínio que está lendo. Eu perdi foi meu tempo tentando ler aquilo, porque para quem já programou e trabalhou em computador 01 mesmo, o que a gente sabe é que a única limitação que ele tem é capacidade de memória e capacidade de processamento. Quanto maior os dois forem, mais rápido ele vai nos dar o resultado. MC bits, uns bits malucos aí superpostos, que 0 ou 1 pode ser a mesma coisa. Bom, se pode ser a mesma coisa, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Então não é a mesma coisa, meu Deus do céu. E neologismos direto e referências a um cientista, e nessa brincadeirinha já se vão. E o componente físico dessa panela de pressão
é um componente físico maior do que do meu microcomputador, muito maior do que do meu celular. E meu celular faz bastante coisa, só não está voltado para fazer cálculo de processamento normal, né? Então, para mim, o computador quântico, pela experiência que eu tenho de vida, eu comecei num computador imenso e cada vez que o computador diminuía, multiplicava por 100 a velocidade de processamento com o mesmo programa rodando na máquina. Basicamente não era nem feito alterações a nível de programa. Programa é programa. O que vale é o teu fluxograma, né? Como é que você vai encadear o raciocínio. O problema não é quântico, o problema está aqui, ó. É de conhecer processamento de dados. Então, o que nós faremos com o processamento de dados desse computador? Vai usar matriz? Ora, sinceramente, eu antevejo perante o ritmo que está levando esse. Eu nasci e já tinha computador. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei num computador que foi quase feito na época que eu nasci, com 500K de memória. Depois foi aumentando a capacidade de memória e de processamento e com diminuição de tamanho. Claro, os chips de silício funciona muito bem, cara. Se nós levarmos isso para o extremamente pequeno, quanto menor o computador, mais abrangente vai ser o processamento dele e a área de memória dele. Ele vai poder fazer o que você quiser assim, não precisa de ser quântico. Ele precisa ter área de memória e capacidade de processamento, só isso. Se você levar ele para o nível atômico, usando o spin do elétron, já que vamos falar de coisas assim, ditas parecidas, absurdas, mas, poxa, eu expliquei para você como é que funciona o 01 no computador. É um anel e a corrente que vai, a corrente que vem, uma é 0, outra é 1. E nós temos um 01 dentro, envolvendo os átomos, né? Que são os elétrons. Não tem nada de próton. Próton é muito grande. Nêutron é maior ainda. Um átomo com um número de matéria alto tem muito próton, muito nêutron, mas muitos elétrons, né? Então, o que está pegando mesmo é que nós estamos diminuindo cada vez mais a capacidade da parte de hardware, que é a parte de mecânica, de física do computador, e com isso o software alcança mais longevidade, porque um mesmo software vai processar mais rápido se você der a ele mais memória e mais capacidade e rapidez de processamento. Como é que você consegue isso?
princípio se pensava que era crescendo, né? Depois se descobriu-se que não, que era diminuindo. Diminuindo, você começa a usar elementos atômicos, subatômicos, e você tem um espaço infinito, um espaço pequeno, lá dentro é infinito. É negativo, mas é infinito. E é negativo em dito tamanho relativo ao que nós estamos. Então, se você pegar um um computador desse tamanho, aqui para não ficar muito, para você poder pegar lá dentro, digamos que você tenha, que isso seja o ideal é que seja de uma matéria, né? Que você tenha aqui uma, uma barra homogênea de silício, chumbo, ferro, tem que ser 100% puro. Essa é que eu vejo ser a dificuldade da miniaturização atômica. Você vai ter que fazer um processador e uma memória com elementos 100% puros. Esse é o problema. Porque a gente já sabe que aqui a gente consegue. O problema é a pureza, é a nossa incapacidade de atingir uma pureza de 100% em qualquer elemento que a gente depure. Então, o computador quântico para mim é uma coisa inexequível, ninguém sabe de nada. Você tem um computador em casa que faz miséria e poxa, o camarada vem com uma panela de pressão daquela, você vai ter aquilo dentro de casa. Ou vai ser um piniquinho, um copinho, não sei. Só sei que a teoria que eles estão colocando é fictícia, é baseada em proposições que nem a física quântica conseguiu equacionar em 100 e poucos anos de existência. E os caras já estão querendo fazer computador em cima dela. Não, eles estão querendo fazer um computador e estão dando um adjetivo a ele de que ele é quântico. Sobreposição, faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Usar o exemplo do gato de Schrödinger. Isso aí é uma coisa assim inusitada para mim. Então, o que eu acho é que quando você vai a nível atômico, você vai ter que procurar elementos pares para você poder ter elétrons pares. E os elétrons pares, cada um tem seu giro, né? Uns dizem que gira de baixo para cima, de cima para baixo, outros dizem que gira assim. Ninguém sabe ainda como é que gira o elétron, mas que ele tem um spin, todo mundo sabe que tem. E esses dois tipos de spin são o 0 e 1. Já imaginou você fazer uma área de memória com átomos usando seus elétrons como memória e usando átomos com seus elétrons participando
na área de processamento. Bom, num espaço desse tamanho, você vai ter bilhões de elétrons, tanto para um quanto para outro. Então, se dividir isso aqui ao meio, metade disso pode ser a área de memória e a outra metade a área de processamento. E cada uma terá trilhões de chips. Você poderá usar o silício, que já é bem conhecido, e na manufatura dos diodos, triodos, essas coisas todas, né? Que estão sendo miniaturizados cada vez mais, e você vai chegar no átomo do silício e vai fazer a programação. Só pode ser feita se você parar, você tem que parar o movimento dos elétrons em torno do átomo. Se você não parar, você não vai conseguir botar informação nenhuma no 0 a 1 que nós descobrimos no mundo atômico e subatômico. E como a gente vai parar um elétron? Já está se parando, né? Já se atinge a temperatura de 4% já faltando para chegar ao zero absoluto, já é suficiente para praticamente paralisar um átomo. Quer dizer, os elétrons para tudo, nada se mexe. Aí você tem onde inserir informações. Agora, o problema é como fazê-lo, que expediente usar, mas você já sabe onde. Isso é uma coisa muito importante. Onde nós já temos. Agora, como pará-los para nós podermos dizer, você é A, você é B, você é C, você é D, você é 1, você é 0, você é 9, você é 10. Esse é o que eu vejo que é a tendência de se chamar um computador porque esse efetivamente funcionará no mundo quântico. Aí eu posso dizer, olha, ele é um computador quântico, mas você pegar uma panela de pressão daquele tamanho e dizer que ele é um computador quântico com aquele tamanho todo, com os componentes maiores que os componentes do meu computador micro, você está apenas botando um apelido no computador, dizendo que ele é quântico, porque é uma palavra que ninguém entende o que quer dizer, nem eles. A teoria quântica, ela é dispersiva, indetectável, improvável e altamente equivocada. Eu li que os erros que existem no processamento com os ditos qubits são muito comuns e que se leva mais tempo para corrigir esses erros do que para cometê-los. Então eu vou começar a trabalhar com computador, imagine só, seriedade, né? Eu vou começar a trabalhar com computador que eu sei que vai gerar dados errados, que eu vou ter sempre estar repassando um outro. Poxa,
eu não consigo juntar, eu tenho que fazer um software de processamento e um software de correção do processamento. E por que eu não consigo juntar os dois? Deve ser porque é impossível, né? Porque da maneira que eles estão querendo fazer, é a mesma coisa que você querer construir um arranha-céu com tijolinhos de açúcar. Que você põe no café, aqueles tijolinhos de açúcar, você querer levantar um arranha-céu de 60 andares. Tem coisas que a natureza nos legou que são impossíveis, mas dentro de certas matérias você faz coisas que se pensava ser impossíveis tornarem-se possíveis. É a tentativa, o erro. Então, se eles estão ainda nessa fase, então eles não têm um computador. E fica todo mundo apavorado, como é que vai ser essa programação, não tem nada estabelecido, como vai ser essa máquina, os componentes são grandes e já temos a sinalização que nós possuímos em nível atômico e subatômico o 0,1 e temos como parar o elétron para colocar a informação que a gente quer. Agora, quem trabalha com computador sabe, quanto mais frio for o lugar, melhor ele processa. Nós vamos ter aqui, computador quântico não vai poder ficar na mesa da sala não, meu filho. O computador quântico vai ter que ficar no lugar em que a temperatura ambiente ele vai ser praticamente microscópico, a área de lógica dele, de software dele, vai trabalhar num hardware em nível atômico e subatômico paralisado. Porque se você soltar os elétrons, você não vai achá-los nunca mais, né? Nem quanto mais, aí vai acontecer o embaralhamento. Aí sim vai acontecer uma coisa que diz que tem na física quântica, que é o embaralhamento, né? Vai ser um embaralhamento de informação que teu computador não vai saber onde procurar a informação e o endereço que está na base de memória não vai conseguir achar a informação em endereço nenhum, né? Porque os elétrons, ninguém sabe onde eles andam, só quando a gente praticamente congela eles que a gente consegue determinar onde está o elétron. Então, pelo que já soube, atingindo essa temperatura bem próxima ao zero absoluto, eles já conseguiram formar o que eles chamam de superelétron, superátomo, que é um conjunto de átomos congelado, não é congelado, paralisado, mas seus elétrons possuem spins 0,1. Então,
você vai ter que saber a que temperatura você vai conseguir colocando. Essa informação, você vai ter o elétron funcionando como um elemento de memória e um elemento de processamento. Um processador e uma área de memória. É por aí que eu entendo que seja um computador quântico. O que estão falando que é apenas um adjetivo, porque ele está muito longe de entrar, dizer que usa conceitos da física quântica, do processamento de dados, se nem sabem direito nada de física quântica depois de 100 e poucos anos, é uma coisa temerária, mas você já sabe que você miniaturizando o que eles chamam de padrão, né? Computação padrão. Se você usar elementos, o 0,1, não mais, no anel com um fio passando para lá ou para cá, gerando um 0, um 1, e sim pegando elétrons de uma mesma órbita, paralelos, para eles estarem ali, um tem que ser 1 e o outro tem que ser 0. Olha só a natureza já dando a dica para a gente. Não pode ter aqui um par de elétrons 0 e 0. Se você tem uma órbita um número par, um número ímpar vai ser de 0 e um outro número ímpar vai ser de par. E a soma deles vai ser um número ímpar também. Então a soma deles vai ser um número par. Então, minha gente, para mim, na minha ignorância, né, desse dito mundo quântico, do tamanho daquela panela de pressão da IBM, que tem um programa que funciona e um outro que verifica e corrige os erros que esse programa quântico especifica, né? Ele especifica, ele coloca à vista o erro. Aí você roda um outro programa que corrige esse erro. Então você tem que rodar 2 programas concomitantemente e o meu processador só roda um programa. Se eu tenho uma capacidade de processamento por nível atômico ou subatômico, usando o elétron, bilhões deles, num pedacinho desse tamanho aqui, cara, eu vou fatalmente calcular o peso do universo em 1 segundo. É só me dar os parâmetros, né, relativos ao que eu preciso para saber o peso do universo. Colocando ali em 1 segundo, ou talvez até em menos, eu vou ter a resposta. É isso que eles dizem que o computador quântico vai fazer se conseguir ser feito fisicamente ou aplicativamente em cima de um programa ou de um
conjunto de programas. Nós vamos falar o hardware ser feito e o software ser feito. Se o software for feito dualizado, você não vai me dizer que um software só vai rodar mais lento do que esse conjunto de software dualizado. Ainda mais o elemento não sendo a nível subatômico. Então, daí, é isso que eu penso que é um computador quântico. É um computador realmente feito no mundo quântico, com elementos do mundo quântico, e não simplesmente apelidado de quântico, que é uma palavra que intriga. Quântico devia ser sinônimo de intrigante. Ninguém entende, ninguém explica, ninguém consegue saber, os exemplos são todos patéticos. Entrelaçamento, superposição, mais outras tantas coisas que parecem charadas para pegar criança, parecem assim aquela brincadeira de que eu tinha um cachorro que já morreu. Aí você pergunta, você tem um cachorro? Ah, ele já morreu. Mas e o teu cachorro? Não, ele já morreu. E você fica ali infinitamente com a criança, que nem um otário, nessa brincadeira de pega-pega, de tentar uma resposta que não tem resposta. É uma conjuntura de inchação de saco, né? Então, minha gente, falando sério agora, nós sabemos onde e como colocar a informação. Onde já sabemos até como fazê-lo. O como estamos a ponto de conseguir. Porque nós já fazemos há muitos, vai ser uma coisa que nós já fazemos há muito tempo. A gente só vai ter que fazer a adaptação para a informação chegar ao spin do elétron, ao 0 ou 1, ao par. Cada órbita é composta de pares. Por isso, todo elemento que tenha na sua última órbita, e todos os elementos que têm na última órbita um número ímpar de elétrons, formam moléculas. E isso é chamado de ligação covalente. Ele pode fazer moléculas e obter pares. Mas só que uma molécula não é do tamanho de um átomo, né? Então, é 2 vezes o tamanho do átomo. Então, nossa máquina teria que ter 2 vezes o tamanho, só por causa que a gente está usando átomos com números ímpares de elétrons. Porque se a gente usar com números pares de elétrons e for matéria de nosso conhecimento, nós vamos conseguir, botando perto do zero absoluto, paralisar o movimento dos elétrons para poder dizer, rotular ele com carimbo, você é isso, você é aquilo. E elevando a temperatura um pouquinho até um movimento, mas que a gente consiga pelo menos saber onde está a informação, né? Se a gente soltar o bicho,
ferrou. Ninguém vai achar o elétron para saber o que informação ele tem. Tá bom? Esse é o verdadeiro computador quântico. É para lá que nós temos que ir. Isso que estão fazendo aí é apenas um catamire de grana. E confusão para você entender. Nem eles conseguem, eles têm que criar palavras novas, que a gente chama de neologismos. Efeito de Heisenberg. Neutronicidade do elemento. Você entendeu? É assim, eu li, eu fiquei assim, caramba, não tem nem a palavra no dicionário para eu saber o que quer dizer isso que eu falei, que eu até já esqueci. Sendo assim, gente, eu me vou. E a gente se mantém em contato. E saúde para vocês, muita saúde mesmo, que é o que interessa principalmente. Até a próxima.